Gerente de banco é mantido refém com explosivo falso preso ao corpo em Porto Franco. Assaltantes não conseguiram levar nenhum valor. Mais de 25% dos inscritos faltaram às provas do PAS 2026. Tem política, Câmara de São Luís e a contagem regressiva para o recesso parlamentar. E tem eleições de 2026. Pesquisa mostra cenário da disputa ao governo do Maranhão. Tudo isso e mais agora no Dizendo Tudo, que já está no ar. Boa noite para você, são 6h02 e a gente começa a edição do Dizendo Tudo de hoje com um assalto a banco em Porto Franco. As 3 crianças feitas reféns durante o sequestro de um gerente bancário em Porto Franco foram libertadas na tarde de hoje. O sequestro começou na noite de domingo, quando suspeitos invadiram a casa da família e obrigaram a vítima a ir até a agência para abrir o cofre. O gerente teve artefatos supostamente explosivos amarrados ao corpo durante essa ação. Uma equipe antibomba enviada de São Luís desarmou o dispositivo e foi constatado que era falso explosivo. Nenhum valor foi levado da agência. A operação mobilizou equipes do Comando de Policiamento da área do interior do 12º Batalhão da Polícia Militar, do Centro Tático Aéreo e da Guarda Municipal de Porto Franco. Representante da Polícia Militar falou sobre o ocorrido, falou para a imprensa. E a gente vai acompanhar agora, então, o que falou a Polícia Militar nesse assalto ocorrido em Porto Franco. Ontem à noite, um dos gerentes aqui do Banco Bradesco aqui local, ele foi abordado por uns elementos que fizeram ele com os filhos refém desde ontem e colocaram um artefato na cintura dele, aparentemente bomba, né? A gente ainda não tem certeza. E mandou que ele viesse até o banco e pegasse o dinheiro do cofre e levasse até eles. Então ele veio e de alguma forma o gerente geral do banco ele conseguiu notar uma coisa estranha e ligou para a central do Bradesco, que tem contato com a Secretaria de Segurança. Então nós fomos acionados, isolamos aqui a área do banco, como você está vendo, evacuamos tudo, inclusive o banco nós evacuamos, e estamos aguardando o nosso esquadrão de bombas, está vindo de São Luís, para remover o artefato da cintura da vítima aqui, né? E o gerente está aqui dentro? Tá, ele está isolado numa sala dentro aqui da agência. E com bomba, né? Com bomba na cintura, exatamente. Então, reforçando, as crianças foram soltas e encontradas, ainda não foram encontrados os assaltantes e o suposto explosivo era falso. E falando sobre resgate, amanhã foi tensa na Beira-Mar, uma embarcação encalhou na área, na chegada a São Luís. Mais de 100 pessoas, passageiros, ficaram presos no barco. O CTA foi usado no resgate. A maré subiu por volta de meio-dia e a embarcação desencalhou. Assim também como a canoa, que também foi usada no resgate, mas atolou na lama. E olha, um golfinho foi encontrado morto na praia do Araçagi. O animal foi visto por banhistas já em estado em decomposição. Não se sabe a causa da morte. Fim de ano, movimentação intensa nos principais pontos comerciais do Maranhão, pois uma operação foi deflagrada hoje para garantir segurança nos centros comerciais de São Luís e de outros municípios. Com a proximidade do Natal e do Ano Novo, aumenta bastante o fluxo de vendas e de pessoas nos polos comerciais do Maranhão. Para garantir compras tranquilas à população, foi deflagrada a Operação Comércio Seguro, que vai reforçar o policiamento durante o período de fim de ano. Na Grande Ilha, o reforço ocorrerá em pontos estratégicos, como o centro de São Luís, além dos bairros João Paulo, Coab, Cidade Operária, Quatraque, em torno de shoppings e nos centros comerciais de São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. Reforçando o policiamento para trazer mais segurança, para trazer mais tranquilidade para aquelas pessoas que trabalham no comércio, para aquelas pessoas que saem de suas casas para comprar, bem como para os turistas que estão aqui em nosso estado. É a segurança pública, mais uma vez, reforçando o policiamento neste momento em que a economia está mais aquecida, contribuindo com a segurança e com a economia do nosso estado. A ação policial segue até o dia 4 de janeiro do próximo ano. Nesse período serão empregados 1.850 policiais e 580 viaturas adicionais,
distribuídos em patrulhamento a pé, montado e motorizado, ampliando a presença policial em áreas de maior fluxo de pessoas nesse período. Para além do trabalho policial, a população também pode tomar algumas medidas preventivas, diminuindo os riscos de roubo ou furto. Primeira coisa, ela deve sempre portar os seus pertences na parte da frente. Nós sabemos que nesse período, devido à movimentação de pessoas, nós temos aquele lanceiro que bate carteira, né? Principalmente devido ao acúmulo de pessoas. E é uma dica importante é colocar seus pertences na parte da frente, ou em bolsa da frente, nunca em bolsas nas costas e nem no bolso da calça, facilitando assim a atuação desses meliantes que tiram esse período também para atuarem. No interior do estado, o efetivo vai ser distribuído de forma estratégica, priorizando polos comerciais de grande movimentação, como Imperatriz, Timon, Caxias, Balsas, Bacabal, Açailândia, Santa Inês, entre outras cidades. Além do policiamento terrestre, a Operação Comércio Seguro também contará com patrulhamento aéreo. A gente reforça o policiamento aéreo. E ali a gente estará no ar, em contato com as forças terrestres, observando, passando informação de movimentação. Então a gente opera de maneira integrada com as forças terrestres. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, as ações serão realizadas em complemento ao policiamento ostensivo já realizado pela Polícia Militar em São Luís, na Grande Ilha e em todo o Maranhão. São 6h07. A gente vai ter a seguir política e uma entrevista aqui no estúdio sobre suplementação. Doutora Marcela Rodrigues, nutróloga, vai trazer detalhes para a gente. Imagens agora ao vivo da região da Kennedy, Avenida Kennedy, aqui em São Luís. Dizendo Tudo volta já já. Dizendo Tudo de volta, são 6h11 e agora com eleições 2026. O prefeito de São Luís, Eduardo Brade, do PSD, lidera uma eventual disputa ao governo do estado em 2026, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Real Time Big Data, ocorrido nesta segunda-feira. No primeiro cenário, testado pelo levantamento, Eduardo Brade tem 35% das intenções de voto contra 25% de Orleans Brandão, do MDB, secretário estadual de Assuntos Municipalistas. Na sequência, aparece Laésio Bonfim, do Novo, ex-prefeito de São Pedro dos Crentes, com 19%. Já o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão, do PT, tem 6%. Votos em branco e nulo somam 8%, outros 7% não souberam ou não responderam. Foram ouvidas 1.200 pessoas entre os dias 27 e 28 de novembro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%. Agora, falando sobre Câmara Municipal de São Luís, política hoje, a Câmara tem contagem regressiva para o recesso parlamentar. Hoje começou, inclusive, um novo vereador tomou posse no lugar de André, ele que vai assumir, então, uma Secretaria de Estado. Entramos no mês de dezembro e na Câmara Municipal de São Luís, alguns projetos importantes ainda devem ser votados até o próximo dia 17 de dezembro, que deve ser o último dia da legislatura desse ano no Parlamento Municipal. Um dos temas que deve ser pautado na Casa é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é um instrumento jurídico que define a alocação de recursos para a execução de políticas públicas ao longo de todo o ano de 2026. A tendência é que o orçamento do Executivo Municipal seja superior a 6 bilhões de reais, um aumento que pode chegar a 1 bilhão em comparação com o ano de 2025, para investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura. O tema está nesse momento na Comissão de Orçamento da Casa e, em seguida, deve ser pautado no plenário do Parlamento Municipal. Sobre o assunto, a importância da LOA ser votada ainda neste mês de dezembro, a gente ouviu o vereador Douglas Pinto. A gente precisa votar essa lei para que ela tenha já validade a partir de janeiro, né? Porque o prefeito de São Luís, ele administra a nossa cidade com os recursos públicos a partir de uma previsão orçamentária. E essa previsão orçamentária ela é lei, é a LOA. E ela é votada aqui pelos vereadores. Quer dizer, a prefeitura já cumpriu o prazo de ter entregue a LOA desde o dia 31 de agosto. Já está aqui na Câmara, desde o dia 31 de agosto, essa lei. E a Câmara tem um prazo até o fim do ano para votar.
né? A gente aguarda, inclusive, a manifestação da Comissão de Orçamento aqui da Câmara para dar o seu parecer sobre o que foi planejado neste orçamento para ser executado no ano de 2026. E como já estamos no mês de dezembro, a gente ouviu vereadores no sentido de que eles façam uma avaliação desse ano legislativo na Câmara Municipal de São Luís. A gente vai ouvir a avaliação feita pelo vereador Dr. Joel. Olha, nosso primeiro ano, né, como vereador de São Luís, e nós tivemos muitos avanços, nós tivemos várias proposituras legislativas, vários projetos de lei aprovados, alguns ainda por aprovar nessas últimas semanas legislativas, muitos atos legislativos, foram quase 100 atos legislativos do nosso mandato. Foi um ano realmente bastante profícuo, bastante com um ano com muitos avanços, e a gente espera que 2026 seja melhor ainda e já talvez mais maduro, né, mais amadurecido com o dia a dia do Legislativo, para que a gente possa avançar em pautas importantes para o município de São Luís. Uma outra informação relativa à Câmara Municipal de São Luís foi o anúncio de que o vereador André Campos vai deixar temporariamente o mandato no Parlamento Municipal nos próximos dias. Ele deve ser nomeado pelo governador do estado, Carlos Brandão, para a AGEM, que é a Agência Executiva Metropolitana do Maranhão. Com a saída do André Campos do Palácio Pedro Neiva de Santana, quem vai assumir a titularidade, provavelmente nos próximos dias, é o Anderson Borges, que é o primeiro suplente do PP, Partido do Parlamentar. Os bastidores interpretam essa mudança como um movimento já pensando nas eleições de 2026, já que o Anderson Borges é muito próximo ao presidente regional do PP, o deputado federal licenciado e atual ministro do Esporte, André Fufuca. Obrigada, Daniel, por suas informações direto da Câmara. E a gente conversa agora sobre suplementação. Você sabe o que é? Sabe como utiliza? Para falar com a gente aqui, a doutora Marcela Rodrigues, ela é nutróloga, traz detalhes. Muito obrigada por aceitar o convite, muito boa noite. Eu que agradeço, boa noite. O que é suplementação? Bom, suplementação hoje é a melhor estratégia terapêutica que a gente tem para trazer mais longevidade, mais qualidade de vida para as pessoas de uma maneira, com um olhar mais preventivo, de uma maneira mais natural. Então, significa você dar condições para aquele organismo ficar melhor, usando substâncias mais naturais. Então, é complementar o que a alimentação hoje não é capaz de trazer. Então, vivemos uma situação mundial em que nosso planeta já foi muito sugado. Então, nossos alimentos já não vêm mais com a quantidade de nutrientes que existiam antigamente. Então, suplementar hoje faz parte da melhor estratégia terapêutica para essa qualidade de vida que a gente tanto deseja. Existem os excessos também. Qual é a preocupação em relação ao uso excessivo de suplementação? Isso hoje em dia é muito difícil até. Se isso não é realizado de maneira muito bem acompanhada, muito bem orientada, você pode ter riscos sim, mas esses são riscos muito individuais, porque para alguns suplementos a gente de verdade tem algumas contraindicações e algumas situações de maior exposição. Mas não é o que acontece mais comumente. O que, na verdade, é mais comum encontrar são pessoas com deficiências, né? Especialmente de vitaminas, de minerais. E quando você traz isso para a realidade do nosso dia a dia, isso tem um peso muito grande, porque diminui muito a sua qualidade de vida, seu nível de energia, sua qualidade de sono, sua disposição, sua memória, sua concentração. Então, o mais comum é que hoje a gente vivencie deficiências e não excessos. Agora, quem seria o profissional? A pessoa procura quem? Vai direto a um médico geral, clínico geral? Existe um profissional adequado? Seria o nutrólogo? A medicina preventiva, claro, vai ser sempre a melhor referência para esse caso, né? Mas, no geral, nutricionistas, profissionais da saúde também, quando estudam, eles têm informação suficiente para orientar essas pessoas de como elas vão suplementar melhor, qual vai ser o melhor suplemento que elas podem utilizar. O ideal é que isso seja sempre avaliado de forma individualizada, mas existem suplementos que de tão comumente, de tão benefícios que eles trazem para a vida das pessoas, a gente tem uma segurança grande enquanto profissionais de saúde de recomendar o seu uso. A gente tem avançado em relação ao trabalho, seja ele principalmente para longevidade.
tem avançado bastante. Muitas pessoas correndo, muitas pessoas procurando a vida saudável. Isso também a gente tem acompanhado que o restante do Brasil também faz, também está nesse nível, nessa corrida pela... Esse mercado wellness. Não é isso? Como é que a gente, posicionado dentro do Brasil, como é que a gente está em relação aos avanços tecnológicos e de estudo, e de uso de suplementação, de uso adequado de medicamentos? Como é que a gente tem acompanhado isso aqui no Maranhão? Graças à globalização, a gente tem acesso a todas essas informações em tempo real. Então, o Brasil ele não está atrasado em relação a outros países quando se trata de suplementação. Pelo contrário, nós temos aqui empresas estão muito bem preparadas, trazendo suplementos de qualidade para o mercado, com segurança, trazendo de verdade ali benefício para as pessoas que utilizam. E isso vai ganhar cada vez mais espaço no mercado hoje, porque quando a gente fala em buscar realmente qualidade de vida, desempenho físico, longevidade, é impossível não pensar na suplementação como uma estratégia. Existem hoje muitos trabalhos científicos mostrando que a suplementação ela está inclusive no mesmo patamar de uma prescrição de fármacos, de uma prescrição de medicamentos em termos de benefícios para o ser humano. Então, não estamos muito aquém, pelo contrário, o Brasil é um dos países de maior destaque no uso da suplementação atualmente. Em relação tem idade específica? A gente tem que ter preocupação em relação quais são, então, as etapas que a gente pode seguir? Qualquer um pode usar qualquer coisa? Como é que funciona? O ideal é que você tenha sempre, claro, uma orientação de um profissional. A Anvisa, que é a nossa empresa, né, vamos dizer assim, a nossa instituição reguladora que fiscaliza tudo isso, ela recomenda que toda a suplementação só seja feita a partir dos 18 anos. Pronto, realmente, já temos uma idade dos base, 18 anos é muito mais complicado, você precisa realmente de uma prescrição médica. Acima dos 18, qualquer profissional de saúde pode orientar você como e qual o melhor suplemento a utilizar. Então, a gente tem medicamentos, na verdade, suplementos adequados, por exemplo, para as pessoas que estão 60 a mais, 70 a mais. Para cada faixa etária, a gente vai ter um destaque maior e principalmente como é o estilo de vida dessa pessoa. Mas eu posso citar aqui suplementos como coenzima Q10, importante demais para a saúde do coração. Posso citar o ômega 3, que é um grande protetor cardiovascular e, além de tudo, ajuda muito na cognição, na memória. A partir de que idade, doutora? Sempre a partir dos 18, em qualquer faixa etária da vida. Claro que se você é uma pessoa que faz esporte, faz atividade física, você vai viver um pouco mais esse mundo dos suplementos e aí estão mais habituados a usar uma creatina, por exemplo. Mas suplementos como a creatina estão hoje em outro patamar, ajudando inclusive a recuperação de massa muscular em idosos, ajudando a recuperar doenças crônicas como Alzheimer, como outras doenças cognitivas. E isso é realmente um divisor de águas na vida de quem usa. Então, usar suplementos significa, de fato, a vida realmente como a gente busca. A vida saudável. A gente brinca que usar suplemento é mais do que somar. Na verdade, é evitar perder. Evitar perder falta de energia, evitar perder aqueles dias de trabalho, evitar perder uma noite de sono, um momento com a família, um melhor desempenho nas suas atividades. Então, é muito ganho, muito benefício e vale muito a pena. Não tem, então, por exemplo, pessoas que não possam utilizar? Existem contraindicações bem específicas para cada suplemento, mas, em geral, indivíduos que estão muito doentes, acamados, que fazem uso de múltiplos medicamentos, a gente precisa ter uma avaliação mais criteriosa, porque mesmo sendo um suplemento de base natural, que traz ali uma substância que já faz parte da sua composição, ele pode interagir com alguns medicamentos. Pronto, suplementação faz bem. Faz muito bem. Doutora, muito obrigada por sua entrevista, por esclarecer para a gente pontos importantes. Suplementação a gente já sabe, já pode usar então, né? Pode sim, recomendo. Obrigada. Obrigada. Olha, o governo do Maranhão destaca um crescimento do valor exportado, consolidação no Estado em relação ao comércio exterior. Navios e maquinários que geram bons números para o Maranhão. Movimentação de cargas que tem transformado o cenário econômico. Entre 2015 e 2024, o Estado avançou de 3,1 bilhões de dólares para 5,6 bilhões em exportações. E isso mesmo com oscilações ao longo do período.
A produção de grãos cresceu, em média 12% no período, com destaque para o milho, 15,4%, e a soja, 10,9%, que são os principais geradores de valor agregado na agricultura. Um desempenho recente com valores superiores a 5 bilhões de dólares nos últimos 3 anos. É a consolidação do Estado como importante plataforma logística do país. Quando nós olhamos as exportações maranhenses, ou seja, o que é produzido no Maranhão e comercializado para outros países, nós tivemos o valor de 5,6 bilhões em 2024. Isso representa um aumento de mais de 83% em relação a 2015, por exemplo, comparando uma década, digamos assim. E quando a gente observa esse volume, o setor primário é o que se destaca. O setor primário, o aumento em termos monetários foi de mais de 162%. Então, olha como o setor primário tem contribuído para essa pauta. A expansão da capacidade operacional do Porto do Itaqui, aliada a investimentos em infraestrutura e modernização, tem ampliado a competitividade dos produtos maranhenses e reforçado a presença do Estado no comércio exterior. Produtos que nós exportamos, que em 2015 nós tínhamos, por exemplo, 33 itens que faziam parte da nossa pauta de exportação. E agora, em 2024, nós temos mais de 201 itens. Isso significa, em outras palavras, um aumento da complexidade, considerando que nós temos mais itens e é uma diversificação da nossa produção estadual. Então, o Maranhão tem caminhado positivamente, esse crescimento reflete geração de emprego e renda na nossa economia. E a Universidade Estadual do Maranhão falou sobre o número de pessoas que faltaram ao PAS, o seletivo que aconteceu no final de semana. Faltaram as provas, então, realizadas em todo o estado, número que representa 25,71% do total. O PAS 2026 dá acesso aos cursos superiores da UEMA, da Universidade Estadual da região Tocantina. Nessa edição, mais de 48 mil pessoas se inscreveram para tentar essa vaga nas universidades. Do total de faltosos, 5.416 deixaram de comparecer aos locais de provas em São Luís, enquanto 6.943 faltaram nos demais campi da UEMA e da UEMA Sul, no interior do Maranhão. E para encerrar, falando sobre o crescimento do valor exportado e a consolidação no mercado de trabalho. Incentivar a cultura da inovação no ambiente escolar. Essa é a proposta do programa Propriedade Intelectual nas Escolas, Criar, Inovar e Proteger. É um momento histórico de onde está unindo a ciência com a educação, para que a gente possa ter novos rumos daqui em diante, com mais proteção da nossa propriedade intelectual, que isso é importante para que a ciência e a inovação cresçam no nosso estado. A proposta é orientar e conscientizar estudantes e educadores sobre a importância de proteger criações e projetos que surgem dentro das escolas. Eu acho importante porque valorizar a nossa ideia, reconhecer, dar importância àquilo que a gente criou. Acho que é bom a gente ter esse reconhecimento e receber essa valorização. O programa contempla ações para 2026, iniciativas de extensão em parceria com instituições de ciência e tecnologia e possíveis projetos piloto regionais. A educação no estado vive um momento muito forte, né? Geração de projetos, geração de inovações, geração de pesquisas que tem ampliado em todo o nosso estado do Maranhão. Diversas escolas com potencialidade, jovens desenvolvendo tecnologia de foguete, robótica, questão de impacto ambiental, a alteração climática. Toda essa preocupação, os nossos jovens estão sendo desenvolvidos, estimulados para poder desenvolver pesquisas. E isso tem todo um amparo, toda uma proteção, uma dedicação da Secretaria de Educação, como da Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o apoio da FAPEMA, e nós vamos desenvolver cada vez mais. A implantação do programa é aguardada com grande expectativa. A gente quer, na verdade, construir assim, uma grande rede de multiplicadores que os professores possam tornar essa temática comum nas suas salas de aula, para que eles possam realmente incentivar jovens, crianças, porque a intenção é que seja desde a educação infantil até a graduação, inclusive. Programa que chega para valorizar criações e projetos. Tivemos a oportunidade de começar esse namoro com o Instituto Nacional desde 2024.
trazendo sim várias frentes de inovação. Uma das, esse programa de propriedade intelectual, que trata o quê? Trazer o conhecimento para as escolas públicas e privadas do estado do Maranhão, de uma maneira até, de certa forma, lúdica, para valorizar os produtos e serviços que são oriundos, né, dos jovens, né, adolescentes. Então é importante você ter o conhecimento, ou seja, a educação, ela fundamenta a inovação. Então é um programa de sucesso do INPI e o Maranhão está tendo a oportunidade de ser pioneiro. É isso, a semana está só começando, a gente fica por aqui, volta amanhã, meio-dia, com o Papo Aberto, Erika Palha. A gente está de volta às 18 horas, espera você. Agora, imagens ao vivo da Avenida Kennedy, Dailo Rubim. A gente volta amanhã. Mas já falou errado.